Galerinha! Aulinha de répteis. Eu adoro cobra, adoro cobra. Eu amo cobra. Vamos falar de répteis. Então, assim, ó, uma coisa muito importante da gente saber sobre os répteis é que os répteis foram os primeiros vertebrados a habitar definitivamente o ambiente terrestre. Então, é muito cobrado, mas muito cobrado mesmo, é, quais são as adaptações que surgiram nos répteis que fez com que eles conseguissem se adaptar bem ao meio independente da água. Certo, galera? Então vamos lá. Primeiro de tudo, os répteis, eles surgiram há 300 milhões de anos, né, no final do Carbonífero. O final do Carbonífero também é final da Era Paleozoica, certo? O Carbonífero ainda é Era Paleozoica, mas o final do Carbonífero é que determina o final da Era Paleozoica e o início da Era Mesozoica, que inclusive é conhecido como a Era dos Répteis. Então eles surgiram no final da Era Paleozoica e dominaram a Era Mesozoica, certo? A Era Mesozoica ela é dividida em Triássico, Jurássico e Cretáceo. No Triássico começaram a surgir os dinossauros. No Jurássico, predomínio dos dinossauros, Jurássico e ao longo do Cretáceo, e no final do Cretáceo, a extinção dos dinossauros, né, dos grandes répteis e outros animais de grande porte. Né? Daí sobraram os répteis menores, que passaram a conviver com os mamíferos que eram menores também, mas daí foi os mamíferos na era Cenozoica envolverem como em número de espécies mamíferos e aves, né? Então daí o ambiente ficou melhor para mamíferos e aves devido a não ter grandes predadores. Certo, galera? Então assim, ó, os primeiros répteis surgiram há 300 milhões de anos. Daí na aula passada eu falei dos anfíbios. Lembra que eu falei que os anfíbios surgiram no início, né, do Carbonífero, há 345 milhões de anos, e os anfíbios, durante esses 45 milhões de anos, foram os principais predadores do ambiente terrestre. Daí surgiu os répteis para fazer essa competição com os anfíbios, beleza? Só que os répteis, eles conseguiram conquistar um ambiente onde os anfíbios não conseguiam, porque os répteis, eles conseguiram adentrar mais ao continente, né? Porque o continente, longe da água, não existiam anfíbios, mas existiam muitos insetos e, e vegetais também, né? Então existia alimento dentro dos répteis e toda a grande biodiversidade de répteis. Existem répteis que se alimentam de animais, mas existem também de répteis que são onívoros, né? Se alimentam de frutas também, de outras coisas, além de animais. Certo, galera? Então vamos lá. Por exemplo, uma tartaruga ela é herbívora, né? E é um réptil. É, conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. A fecundação interna e o ovo com casca foram uma das características essenciais para sobreviver ao ambiente definitivamente terrestre, né? Sem depender da água para a reprodução e também para o desenvolvimento embrionário. Então, esse ovo que surge aqui é o que chamamos de ovo amniótico, que é um ovo que ele tem a capacidade de simular um ambiente aquático ali dentro para o embrião se desenvolver. Beleza? Mas o ovo está fora da água. Então, o meio é terrestre para o desenvolvimento embrionário. Bom, a gente falou muito sobre essas características do desenvolvimento embrionário em embriologia. Hoje eu vou citar algumas aqui também. Né? Nessa época ainda dominavam as florestas epteridófitas. Já na era mesozoica surge no Triássico já as gimnospermas, e as gimnospermas elas dominam o, o, na verdade, as gimnospermas elas surgiram ainda aqui no final da Era Paleozoica, né? Mas aqui era o predomínio de pteridófitas. Elas surgem aqui e dominam a Era Mesozoica. Mas na Era Mesozoica surgem as angiospermas, que devagarinho foram conquistando o ambiente e acabaram depois dominando. Mas aí também já é assunto para botânica, beleza? Então vamos lá. Os répteis apresentam, ao contrário dos anfíbios que têm pele úmida, fina e mole, né, permeável
Os répteis têm pele seca e impermeável. Essa pele impermeável, então, não possibilita uma troca gasosa, né? Então, significa que a respiração deles é aérea, né? Pulmonar, só pulmonar. Beleza, galera? Essa pele seca também impede a transpiração. Essa pele queratinizada. A fecundação é interna, é uma adaptação também para se reproduzir fora da água. O saco vitelínico já estava presente em peixes, né? Mas eles apresentam, por serem ovíparos, o saco vitelínico bem desenvolvido. Daí as novidades, córion, amnion e alantoide, os anexos embrionários que estão relacionados à adaptação desses animais ao desenvolvimento embrionário fora da água, certo? Então, ó, o desenvolvimento fora da água por parte dos vertebrados só foi possível com o desenvolvimento, né, com a evolução de um ovo amniótico. Esse ovo amniótico ele tem casca, tem córion, tem âmnion e alantoide, e saco vitelínico também. Mas o saco vitelínico não está relacionado à adaptação ao meio terrestre, e sim à alimentação. Já córion, âmnion e alantoide são responsáveis pelas funções que possibilitam o animal se desenvolver dentro de um ovo totalmente encerrado em relação ao meio. Beleza? Daí, apresentando para vocês quem são os répteis, temos a ordem Quelônia, também chamada de testudíneos, mas a nível de ensino médio, Quelônia é o nome que é cobrado. Daí nós temos aí a tartaruga, que é marinha, tá? Tartaruga, quando falo tartaruga, é a marinha. Claro que popularmente chamamos o jabuti de tartaruga também, a tartaruguinha de aquário, que na verdade não é uma tartaruguinha, é um cagadinho, né? Porque a gente está falando de um cágado e não de uma tartaruga, certo? Então tá aqui, ó, tartarugas, cágados e jabutis. Né? De maneira geral, é assim que, que chamamos, né? Os biólogos, né, chamam assim. Então o jabuti aqui, ó, com seu casco, a tartaruga também. Esses animais não têm escamas. No corpo, que fica a parte que fica para fora do casco, é formado por placas córneas, não escama. A escama ela é tipo ouriçada assim, né? Encaixada tipo pena ou pelo assim para fora. E as placas córneas elas são coladas na pele, beleza? Eles não têm arcada dentária, eles têm bico e o casco, ele dá para ver aqui, ó, que ele é formado das, das costelas com a coluna vertebral, uma fusão, certo? E embaixo aqui, ó, das costelas com o osso externo, então assim, o casco, ele é ósseo, mas a gente observa nesse corte aqui, ó, que a parte de cima, a parte de baixo é o plastrão, é só ósseo mesmo. E a parte de cima do casco, a gente tem as placas córneas. Tá vendo? Isso aqui é tudo feito de queratina, certo? Então, uma proteção a mais do casco ali. Beleza, galera? Então, esses são os quelônios. A ordem esquamata, que vem do grego, que significa escamados, né? Daí são os répteis que têm escamas. Quem são? As serpentes, né? Popularmente conhecidas como cobras ou víboras, mas assim, o termo, digamos, correto, tecnicamente falando, seria serpente. Cobra é um termo que se usa, né, os portugueses, os espanhóis, tal, eles usavam esse nome para as serpentes lá da Índia, para falar a verdade, para falar a real, uma cobra muito conhecida da família Elapide, que é a mesma da coral, mas é a naja. Então, cobra tem referência mais à naja, tecnicamente falando, e víboras tem referência à família Viperidae, Viperidae de vípora, né, de víbora, certo? Daí a víbora seriam as cascavéis, as jararacas e as surucucus no Brasil. Tá? Então, assim, o termo técnico, serpentes. Serpentes, lagartos, iguanas, quer dizer, camaleões, lagartixas e calangos, né? Eles são de árvore, e a lagartixa se adaptou bem ao ambiente dentro das casas, né? Urbano, as iguanas, esse é o dragão de Komodo. Então, lagartos, lagartixas, tal, ordem Esquamata, os escamados. E temos também a ordem, opa, a ordem, o que aconteceu aqui? Só um minutinho. A ordem crocodiliana. Opa, desculpa. A ordem crocodiliana. Nós temos aí os jacarés, que pertencem à família Alligatoridae, os crocodilos, que pertencem à família Crocodilidae, e os gavialídeos, os gaviais, que pertencem à família Gavialidae.
Esses são os 3 tipos de crocodilianos, ou seja, da ordem da crocodiliana. Então, assim, ordem crocodiliana, daí tem a família Crocodilidae, que daí seriam os crocodilos, certo? Crocodilos não tem na América do Sul, tem na América Central, América do Norte, tem na África, naturalmente falando, né? Tem na Austrália e tem na Ásia. Os gaviais tem na Ásia e os jacarés eles são da América do Sul. Beleza, galera? Daí a gente vai ver algumas exceções aqui dentro desse grupo. Algumas não, né? Para ser bem exato, o coração tetracavitário, né? Os répteis têm coração tricavitário, mas os crocodilianos têm tetracavitário. Beleza? Características gerais. Então, pele seca e impermeável é uma adaptação para conseguir viver em lugar seco. Essa pele é queratinizada. Vale lembrar que aqui, ó, também não tem escamas, são todas placas córneas, igual o bracinho, a cabeça e a cauda, as pernas, as patas, a cabeça e a cauda dos quelônios, né? São placas córneas. Nos crocodilos também são placas córneas. Daí, o sistema digestório termina numa cloaca, por quê? Porque tá vendo o rim aqui, ó? O rim vai ter ali os ureteres que vão terminar na cloaca também, certo? E o testículo está diretamente ligado a um pênis que está na cloaca também, certo? Ou canal de cópula ali, o oviduto que está ligado no ovário também termina na cloaca, por onde sai o ovo daí, beleza? A respiração é pulmonar, então tá ali o pulmãozinho, ó, o pulmãozinho do animal, já é um pulmão que funciona bem, não precisa de uma respiração cutânea, certo? Também são animais pessilotérmicos, ectotérmicos e heterotérmicos, assim como os anfíbios e os peixes. E lembra que eu tinha falado dos anfíbios que eles apresentam 2 côndilos occipitais? O osso occipital é da nuca. Então, a primeira vértebra ela está ligada na nuca por 2 pontos, porque nesse osso da nuca, o occipital, existem 2 encaixes, 2 côndilos, né? Nos anfíbios, certo? Em mamíferos também. Agora, répteis e aves têm um côndilo occipital apenas. Então, aqui, ó, existe um ponto que liga a coluna vertebral ao crânio. Um ponto apenas. Beleza, galera? Isso pode aparecer como característica dos répteis. Circulação. Ela é fechada dentro de vasos, dupla. Corpo, coração, pulmão, coração. Então tá aqui, ó. Corpo, coração, pulmão, coração, corpo, coração, pulmão, coração, certo? Então é assim, dupla e incompleta. Por quê? Porque existe mistura de sangue. Estão vendo ali dentro do ventrículo de quelônios e escamados, tartarugas, cágados, jabutis, cobras e lagartos? Estão vendo ali, ó? Serpentes e lagartos, né? Estão vendo ali, ó? Sangue misturado porque só tem um ventrículo, certo? E aqui tem 2 ventrículos, ou seja, existe já um coração tetracavitário, mas existe um buraquinho ali por onde o sangue sai misturado. Então a gente observa sangue misturado aqui, ó, na saída do coração. Beleza? Então, como mistura sangue incompleto para todos os anfíbios e répteis. Daí observem esses detalhes aqui, ó. Coração tricavitário, 1, 2, 3, 2 átrios e um ventrículo, com septo de Sabatier, que é isso aqui, ó. Nos quelônios e nos escamados, ou seja, tartarugas, cágados, jabutis, serpentes e lagartos, e o coração tetracavitário nos crocodilianos, com o tal do forame de Panisa, que é uma passagem, é uma abertura, né, por onde, uma cavidadezinha por onde passa o sangue do ventrículo esquerdo para o sangue venoso que estava saindo do coração, misturando assim o sangue. Então quer dizer o quê? Crocodilianos têm coração tetracavitário? Tem, mas a circulação deles é incompleta, assim como todos os répteis e anfíbios. Certo, galera? Aves, mamíferos e peixes têm circulação completa. Só aves e mamíferos é dupla e completa, porque nos peixes é simples e completa. O que é simples mesmo? Corpo, coração, brânquias, corpo. Não volta para o pulmão. Certo, galera? Então tá bom. Então vamos lá. Os rins são metanefros, isso é novidade. Por quê? A gente vem da sequência peixes e anfíbios com rim mesonefros, que filtra apenas, quer dizer, desculpa, que filtra sangue e celoma. O rim metanefro, ele é um rim abdominal, ele se localiza na região abdominal do corpo, tá ali, ó,
esse é o abdômen do corpo, aqui o tórax está mais aqui, onde está o pulmão, né? O tórax é essa parte aqui, ó. Né? O fígado já é abdominal, daqui para frente é abdômen. Então tá ali, ó, metanefro, certo? E filtra só sangue. Esse rim filtra só sangue, não filtra a cavidade celomática. Beleza? A cavidade celomática é a cavidade abdominal onde se encontra os órgãos abdominais. Essa cavidade é uma cavidade celomática, tá? O rim mesonefro filtra, além do sangue que entra no rim, filtra também o fluido que está nessa cavidade. Beleza, galera? Então, eles têm como principal produto de excreção, olha, répteis, aves e mamíferos ovíparos. E répteis e aves também são ovíparos, certo? Então, assim, os vertebrados ovíparos terrestres transformam amônia em ácido úrico. Por quê? Porque como ele se desenvolve dentro de um ovo, e o ovo é totalmente fechado em relação ao meio externo, ou seja, pela casca do ovo, pelos anexos, pela casca, não passa nem líquidos nem sólidos. Então quer dizer o quê? Todo o resíduo, né, que seria o produto de excreção, urina, né, que a gente libera na urina, tudo isso não tem para onde ir, mas tem que sair do embrião, vai ser armazenado no alantoide. Então, à medida que o embrião vai crescendo, o alantoide vai aumentando também, porque vai aumentando essa quantidade de reserva nutritiva armazenada. Beleza, galera? Então, assim, por questão de espaço, a melhor é, opção de resíduo metabólico é o ácido úrico. Por quê? Porque ele é menos tóxico que ureia e amônia e ele é insolúvel, ou seja, ele é altamente concentrado, ele não é líquido, ele é uma pasta. Então quer dizer o quê? Ocupa menos espaço dentro do ovo. Quem mesmo? Répteis, aves e mamíferos monotremados, ornitorrinco e equidna, que botam ovo. Beleza, galera? 12 pares de nervos cranianos também é uma novidade evolutiva. Por quê? Peixes e anfíbios, 10 pares de nervos cranianos, répteis, aves e mamíferos, 12 pares. São animais dioicos de fecundação interna, ou seja, existe o macho, existe a fêmea, e a fecundação ela ocorre dentro do organismo, certo? Então, assim, eles têm, tanto que isso é uma adaptação à reprodução fora da água, ou seja, eles copulam, tem pênis, dentro da cloaca do macho tem pênis, beleza? O desenvolvimento é direto, eles não nascem larva, acabou essa história de nascer larva, os anfíbios é o último grupo que podem nascer larva, certo? E eles são ovíparos. Mas existem algumas espécies de répteis que são ovovivípara. O que é ovovivípara? Bom, o ovíparo bota ovo. Então, que ovos que foi ovopositado pela mamãe coral, mamãe cobra coral, certo? E essa cobra coral aqui ela é falsa. Dá para ver os anéis falhos ali, tá vendo? Esse anel ele não dá a volta inteira, ó. Então é um desenho mal feito da verdadeira, que da verdadeira é perfeito os anéis, mas não vem ao caso, a coral verdadeira também é ovípara. Beleza? Então a mamãe coral falsa veio, botou os ovos e aqui está nascendo uma filhinha do ovo. Bom, esse bicho aqui também vai nascer do ovo, só que o ovo está dentro da mãe. Ela não botou o ovo. Daí é o que chamamos de ovovivíparo. Estão vendo ali, ó, a cobra parindo outra cobrinha? Essa cobrinha aqui estava dentro do corpo da mãe. Pelo desenho parece uma surucucu. Mas enfim, não dá para ver direito. Ovo com casca, então são as serpentes da família Viperide e da família Boide, que são ovovivíparas. Mais no final da aula eu vou apresentar para vocês essas famílias. E ovo com casca, adaptação ao meio terrestre também. No sistema sensorial, nós temos aí, ó, termorreceptores que podem ser cobrados de vocês. Família Viperide, jararaca, cascavel e surucucus. A surucucu só tem na Amazônia, atualmente. Na Mata Atlântica ela foi extinta. É, esse órgão aqui ó, é um termorreceptor. Mesmo na escuridão total, a ausência de luz não dá para ver nada, né? Na ausência de luz. Né? Com pouca luz elas até enxergam bem, porque elas são animais que têm essa pupila vertical que funciona bem para visão noturna. Mas mesmo na ausência total, ela percebe a presa ou algum perigo de um animal maior pelo calor emitido por esse animal, certo? Ela tem a fosseta loreal e na família boide, sucuri, jiboia, essa daqui é a cobra papagaia, corallus caninos, eles têm esse termorreceptor nos lábios, nós chamamos de fosseta labial, beleza? E o órgão de Jacobson explica
por que que elas ficam botando a linguinha para fora? Elas botam a linguinha para fora para captar substâncias químicas do meio para ela sentir cheiro. Como assim? As substâncias químicas grudam na língua e depois ela bota lá dentro da boca dela, no céu da boca, existem dois buraquinhos, o órgão de Jacobson, também chamado de órgão vômero-nasal, onde tem as células receptoras, quimiorreceptoras, né, células sensitivas de substâncias químicas. Certo, galera? Família boide, sucuris, jiboias, a piton africana, né? Elas têm uma dentição sem glifa, aglifa, sem glifa, ou seja, sem dente inoculador de veneno. Essas matam por constrição, elas são muito fortes, então elas dão o bote, se enrolam e vão esmagando o animal, né? Na verdade, elas vão asfixiando e elas só largam quando o animal, quando para de bater o coração do animal. Daí elas soltam, certo? Então, assim, elas sentem, né? Porque elas estão todas enroladas, o coraçãozinho parou de bater, elas soltam devagarinho, sem pressa, e engole o bicho inteiro, geralmente pela cabeça. Por questão anatômica, né? Mais fácil de engolir pela cabeça. A família Colubride, essa família no Brasil é a mais bem diversificada. O que mais tem de espécies é a família Colubride, a maioria das cobras que a gente vê. Coral falsa, a caninana, a cobra rateira, a cobra cipó das árvores, né? Bom, tem uma infinidade, cobra d'água, tem muitas espécies, a dormideira, que é facilmente confundida com a jararaca, a galera mata, mas é um bichinho bem dócil. Esses dias eu botei até uma foto dela no Instagram, Denis Bill. Tem uma foto eu segurando uma dormideirazinha na mão, assim, né? Aquela dormideirazinha lá, ela é bem mansinha. Ah, e por falar nisso, Denis Bill, eu fiz mais assim só para as questões da aula mesmo, como professor de biologia, para deixar lá, para postar as coisas mais pessoais no Denis Bill, certo? Segue lá para vocês, né? Seria até mais importante a parte ali do Denis Bill. Segue lá, que lá eu vou colocar coisas assim, né, que pode ser cobrada ou coisas da biologia. E por ali também a gente pode se comunicar, vocês podem tirar dúvida comigo. Opisto significa atrás, oposto, né? Pode ter um i aqui também, geralmente se escreve com um i aqui. Opistóglifa significa que o dente fica atrás, não na frente, ou seja, do lado oposto, dente inoculador de veneno. Elas têm até uma glândulazinha de veneno, mas o veneno delas não nos prejudica, beleza? Daí a família Elapide, daí é a coral verdadeira, faz parte dessa família. A Naja também é da família Elapide, a mamba, só que no Brasil nós só temos as corais verdadeiras dessa família. A dentição é proteróglifa, proto significa na frente, daí, né, antes. Então, proto, oposto, né, opisto e proto. Esse dente é um dente pequeno, menor do que das jararacas, cascavéis, né, inoculador de veneno. Ela não abre, ela não tem a capacidade de abrir muito a boca e a cabeça dela é pequena. Então é muito difícil acidentes com picadas de coral em humanos, é muito difícil mesmo. Elas não são muito agressivas, elas preferem sempre fugir, certo? Então, se ela estava dentro do tênis, o cara botou o pé e daí ela vai conseguir picar uma extremidade. O veneno dela é bem power. E a família Viperide, dentição solenóglifa, né? Essa dentição solenóglifa é um dente grande, inoculador de veneno, certo? E ele é móvel. Quando ela abre a boca, ele se projeta para frente, assim, né? Ele é assim, ó, ele fica para trás, assim, e depois ele fica assim, ela tá de boca fechada, fica recolhido para trás. Quando ela abre a boca, ele projeta para frente. Então ela dá o bote assim. Esses dias eu postei também lá no Denis Bill, lá, eu com uma jararaca assim que estava no portão da minha casa. Tá, beleza. Jararacas, gênero Botrops. Crótalos, gênero da cascavel. Surucucu, gênero Lachesis, né? A ponta do rabo da Lachesis tem uma ponta de osso para fora e as escamas são ouriçadas, né? As cascavéis têm chocalho na ponta e as jararacas têm cauda lisa. Essas sim são as mais perigosas. 80% dos acidentes com animais, com cobras peçonhentas do Brasil é no gênero Botrops. Daí aqui, ó, eu coloquei mais por utilidade pública, certo?
O que deve fazer? Lavar o local com água e sabão, o local da picada. É importante isso porque, por exemplo, na jararaca pode dar uma infecção e comprometer o órgão, comprometer assim de, porque ele é necrosante, mas também tem muita bactéria. Então vai ser necrosante e cheio de bactéria junto, né? Então, pelo menos com água e sabão. É a única coisa que a gente tem que fazer mesmo é procurar atendimento médico. O resto, não sair correndo, né? Tipo, ter que ficar acalmar assim, sentado ou deitado com o membro para cima. Se possível, levar o animal para identificação, porque eles aplicam o soro específico. Não perfurar ou fazer incisões, cortar um pedaço, nada disso. Não sugar, até porque se sugar você vai contaminar a boca, né? Não fazer com o torniquete no veneno da jararaca. Se fizer um torniquete, perde o braço, depois chega e pode cortar. Então é importante esse veneno devagarinho, ele se dissolver no sangue do todo o corpo, não ficar concentrado num membro. Não passar pomada, pó de café, pele de cobra, folhas, essas coisas que as pessoas costumam passar. Gênero Micrurus, né? Então tá aqui, ó, soro, a família Elapidae, soro antilapídico, soro específico para picada de coral. Daí alguns sintomas: vômitos, face miastênica é cara de bêbado, a pálpebra cai, certo? Parestesia é formigamento no local da picada. Paralisia muscular e insuficiência respiratória geralmente é o que mata. Então tem que tomar esse soro aqui. Gênero Lachesis. Essa cobra aqui também é raro acidente com elas, porque elas estão na Amazônia, a densidade demográfica humana lá é muito pequena, né, na floresta, então é mais raro o encontro. Mas é um veneno proteolítico, ou seja, ele é necrosante, né, proteolítico significa destruidor de proteína. O gênero Lachesis, o soro específico é o antilaquético. Também tem efeito hemorrágico e neurológico vagal, que significa que compromete o nervo vago. Certo, galera? O nervo vago é um nervo importante para ritmo cardíaco, ritmo respiratório. Gênero Crotalus, cascavel, soro anticrotálico. Visão turva, a face miastênica também, ele fica com cara de bêbado também. Insuficiência renal, olha a cor que está ficando a urina do cara, à medida que vai passando o tempo. E mialgia seria dor musculares. Gênero Botrops, daí assim é a mais perigosa, né? O gênero mais perigoso são as serpentes que têm maior quantidade, mais bem distribuídas no país. Na Mata Atlântica tem todas elas, assim, essas espécies que eu mostrando aqui, a Botrops jararaca, alternatus é a Urutu cruzeira, jararacuçu, a caiçaca, que é a Botrops mugine. Enfim, o soro é o antibotrópico, por causa tem a ver com o nome do gênero. Também é um veneno de ação proteolítica, hemorrágica, né, causa necrose, e a equimose é essas manchas pretas que vão se formando no membro afetado, certo? Então fica bem feio mesmo a região. Então, assim, se o cara fizer um torniquete, o cara vai perder a perna. Beleza, galera? O que é importante desses últimos slides? Não os sintomas, os soros, certo? Se você ficou com alguma dúvida, tal, é só voltar o vídeo, né, um pouquinho ali, você vai ver o nome dos soros específicos. Certo, galera? Então é isso aí. Vou deixar para vocês ali uma listinha. E é isso, galera. Até a próxima.